Rádio TV ABM. Informação e louvor na palma da sua mão. Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a paz gloriosa de Jesus Cristo reine em todos os corações que neste momento, ouvindo e assistindo através da Rádio TV ABM, a programação evangélica Cristo a única esperança, o mundo em desespero. Programa da Igreja do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como presidente fundador desta obra o saudoso missionário, pastor e comunicador no rádio, o programa evangélico Cristo a única esperança, o mundo em desespero. Hoje, fazendo este programa, segundo a graça do nosso Deus, em Cristo Jesus, o pastor Jadilson Moraes, que leva a todos a mensagem de fé, esperança e salvação, no nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura que fazemos nesta manhã, neste dia, fica na epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16. E a mensagem é: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façais o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade, sexualidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E que Deus nos abençoe e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu amado Filho, e na presença gloriosa do Espírito Santo, ó Pai, que é o Espírito de toda a verdade, o nosso ajudador, consolador e intercessor, que segundo o teu grande amor para conosco, nós temos, ó Deus, neste momento, esta rica oportunidade de anunciar o Evangelho da salvação. Essa epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ó Deus,
ela chegou até nós e está em nosso meio. E que o Senhor possa nos dar o entendimento da Tua palavra a todos quanto nos ouvem, para que possamos, ó Deus, fazer uma reflexão de como nós estamos andando, ou pelas obras da carne, ou pelo o fruto do Espírito. Nos ensina, ó Deus, segundo a Tua misericórdia, viver uma vida em obediência aos Teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, esse título, essa mensagem, as obras da carne e o fruto do Espírito, é de suma importância para o conhecimento de todos aqueles que procuram viver uma vida em obediência aos ensinamentos de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ficou preocupado com as igrejas que estavam nas Galácias, e ali ele escreve de uma maneira bastante amorosa, procurando ensinar, advertir e exortar as igrejas que estavam ali nas Galácias, para que os gálatas procurassem realmente voltar para a doutrina da palavra de Jesus. Porque, irmãos, a palavra diz, quando o apóstolo Paulo fala: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que nós vemos atualmente, infelizmente, é uma mistura no meio daqueles que se dizem evangélicos. Está havendo uma mistura. A sensualidade está chegando na igreja, infelizmente. Está chegando na igreja. As contendas estão chegando na igreja. E a igreja de Jesus, ela precisa cada dia mais se fortalecer na palavra. Porque o apóstolo Paulo nos diz, não é? Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. E a palavra diz que um é oposto ao outro. Não há condição nenhuma de haver uma combinação harmônica entre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Porque vejamos, no versículo 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são. E aí o apóstolo Paulo nomina todas elas, ou a grande parte delas, quando ele assim diz que as obras da carne são imoralidade. Olha, irmãos, imoralidade sexual. A imoralidade sexual está no mundo de uma maneira muito expressiva. Eu não sei se na época de Sodoma e Gomorra o povo estava tão imoral como o povo está hoje no século 21. E a palavra continua nos dizendo, não é? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus prezados ouvintes, meus irmãos em Cristo Jesus, precisamos fazer uma reflexão sobre estas palavras do apóstolo Paulo, para que
as obras da carne não venham interferir na nossa espiritualidade, o viver em espírito, o viver em Cristo Jesus. Então vejamos o que o apóstolo Paulo nos diz sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Eu queria aqui, nessa palavra fidelidade, mostrar e chamar a atenção que a infidelidade conjugal hoje está de uma forma desastrosa. A infidelidade conjugal, a infidelidade nos compromissos, nos relacionamentos, até nos relacionamentos de amizade. A infidelidade, ela está crescendo cada vez mais. E o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é a fidelidade. Fidelidade no andar, fidelidade no falar, fidelidade no caminhar, fidelidade no nosso dia a dia com tudo que nós fazemos. E aí ainda continua nos dizendo: mansidão, domínio próprio. Nós temos que termos domínio da nossa natureza. Nós vemos que lá no livro aos Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, no versículo 10, nos diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra todas as ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes malignas nos lugares celestiais. E nós vemos, meu prezado ouvinte, que nós precisamos ter domínio próprio para que a nossa natureza carnal não venha interferir no nosso crescimento espiritual diante de Deus em Cristo Jesus. É por isso que a palavra diz: olha, sede santos, buscai a sua santificação, porque eu sou santo. Palavra de Deus. E nós só podemos nos santificar, nós só podemos viver no fruto do Espírito Santo se estamos buscando a obediência aos ensinamentos da palavra de Deus. E finalizando, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz: contra estas coisas não há lei, não há condenação. E os que já são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus amigos, meus irmãos, meus ouvintes, em Cristo Jesus, procure a oportunidade de ler todo esse capítulo. Em Gálatas, capítulo 5. E vocês façam a reflexão. Procura meditar na palavra. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. E se você está desviado do Evangelho, volte. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele quer que muitos se salvem. Ele veio para isto. Ele veio para nos dar a certeza de uma nova vida com Deus, através da remissão dos nossos pecados, pelo o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Estamos finalizando o programa. Voltando amanhã, se assim Deus nos permitir, com a sua bênção. Amém.